Eu tava tranquilo, vivendo minha vida, vendo coisas na internet. E aí um dia, de bobeira, eu simplesmente decidi entrar na Amazon. E aí um livro apareceu pra mim, um livro estranhamente minimalista. Eu vi a premissa, mas deixei pra lá. Semanas se seguiram e sempre que eu via algum novo conteúdo, fosse um vídeo, fosse um post no Instagram, aquele mesmo livro que eu tinha visto apareceu pra mim. Talvez tenha sido sim culpa do algoritmo, mas era estranhamente bizarro a forma como aquele livro aparecia de novo, e de novo, e de novo, repetidamente. E aí eu cheguei a uma conclusão. Além de ser culpa do algoritmo, aquele livro de alguma maneira estava me perseguindo. Aí você me pergunta, você lembra ou você lembrava de qual livro era esse? E não, eu não lembrava. Eu não fazia nem ideia desse nome desse livro. Eu simplesmente só vi ele uma vez e sumiu pra mim. Então eu tava ali tentando me lembrar do nome daquele livro, mas eu só me lembrava de duas coisas em específico. A capa dele, que era cinza, e que ele tinha um símbolo bem simples, circular, e só. Era a única coisa que eu lembrava. E aí, é claro, eu fiz o que todo jovem de hoje em dia faz, né? Isso mesmo, ChatGPT. E aí eu abri o ChatGPT e pesquisei. Você sabe o nome de um livro com a capa cinza e um símbolo com alvo preto? E pra minha surpresa, nem o GPT encontrou. E aí eu fui atrás desse livro, procurei de todo jeito. Fui atrás dos conteúdos que eu tinha visto. Eu fui atrás de literalmente qualquer coisa que me levasse para pistas de qual era esse livro. Esse livro, por incrível que pareça, ele é bem comum no meio criativo, no meio artístico, enfim. O nome dele é, traduzindo para o português, O Ato Criativo, uma forma de ser. E aí eu finalmente, depois de muita conexão, eu consegui achar. E assim, pelo que eu consegui encontrar na época, ele não tinha tanta informação que me fizesse querer ele, porque eu confesso que eu sou uma pessoa que sou um pouquinho ruim na leitura. Eu tenho uma certa dificuldade de me interessar por novas leituras ou dar continuidade a leituras que eu não, que eu não sei como é que eu vou me cativar com ela. Então assim, eu pensei, analisei, fui atrás de outras pessoas que estavam falando sobre esse livro e eu decidi se ia comprar ele ou não. E aí eu pensei, acho que eu vou deixar pra lá. Mas esqueci de falar. Que a dúvida não durou muito tempo. E eu comprei. Tá, mas o que tem tão especial nesse livro que o universo e o algoritmo jogaram pra mim, né? Ele só era um livro minimalista. Ele era diagramado de uma forma bem simples, não tinha nenhuma imagem, nenhuma ilustração, diferente de muitos outros livros para artistas que eu já consumi. Era um livro que realmente não só demonstra, ele realmente é muito minimalista. E aí tava um desafio para mim. O que é que aquele livro queria passar para mim? Ou o que é que eu ia conseguir com esse livro? Há um grande poder em não saber. De cara, o autor já fala a seguinte coisa: use o que for útil e esqueça o resto. Eu comecei a ler, diferente de outros livros, esse eu tratei de outra forma. Eu rabisquei, questionei, duvidei. Balela. Mas eu também recebi muitos conselhos, frases de impacto, e no fim das contas eu acho que eu entendi. Escutar sem preconceito é o modo como crescemos e aprendemos como pessoas.
Esse livro realmente ele era pra mim, mas não só pra mim, eu não sou tão especial assim. Ele me mostrou que eu já vivo ou que eu sempre busco viver. Se fôssemos máquinas, a arte não reverberaria em nós. Com a vida vem a dor, a insegurança e o medo. Não jogamos pra vencer, jogamos pra jogar. Cara, e tipo, se for parar pra pensar bem, realmente eu não faço arte ou eu não sou artista, não é porque eu queira me mostrar de alguma maneira. Tipo, eu meio que quero sim mostrar um pouco do que eu sou pras pessoas, mas esse jogo que é fazer arte não é pra ser uma coisa que me dá uma certa recompensa. É porque eu simplesmente faço por instinto, é porque eu jogo por jogar, não é pra receber nada em troca, de certa forma. Eu recebo estímulos com relação a isso. Minha cabeça funciona de uma maneira que eu recebo algum estímulo ou alguma recompensa para mim mesmo, simplesmente por tirar a arte de dentro de mim e colocar para o mundo. Então, eu jogo porque é divertido. Eu faço arte porque para mim é uma necessidade. É como se fosse respirar. Eu preciso fazer isso para poder me manter vivo. E eu trato a arte da mesma maneira. E eu fiquei pensando, eu jogo porque eu jogo, sem recompensa. E da mesma maneira o autor me disse, se você não se sente criativo, você pode se tornar. Afinal, viver como um artista é uma prática. Você se engaja nela ou não. Não faz sentido dizer que você não é bom nisso. É como dizer, não sou bom em ser monge. Você vive como um monge ou não. Mas o ato de ser depende totalmente desse seu ponto de vista ou do nosso ponto de vista e do quanto você está disposto ou disposta a abrir os seus olhos de criança e deixar essa autocrítica de lado. De quanto você está disposto ou disposta a brincar, a se divertir, a colocar algo de quem você é para fora sem críticas, sem medo de simplesmente fazer o que você tem que fazer. Quantas vezes a gente acha que criatividade é só um talento? Ser criativo é só fazer coisa bonita ou mudar sua forma de ver o mundo? Mas calma, ter um ponto de vista é diferente de ter razão. Talvez a criatividade seja mais sobre perceber do que sobre produzir. A intenção é tudo o que existe. A obra é apenas um lembrete. Esse livro me perseguiu porque talvez eu precisasse desse lembrete. Criar é sobre ser. E talvez você já esteja vivendo isso, só não percebeu ainda. E agora eu quero deixar pra você. Você já teve algo que você sentiu que te perseguiu também? Que de alguma maneira aquilo veio no momento certo ou mudou sua vida de alguma maneira? Seja um livro, seja um filme, seja uma música. Que algo simplesmente te impactou a ponto de mudar a sua história ou deixar você mais inspirado? Porque talvez, assim como esse livro me perseguiu, algo também esteja te chamando agora e você não tá vendo. O objetivo da arte não é alcançar a perfeição, é compartilhar quem somos e como vemos o mundo. A arte só pode existir e o artista só pode evoluir com a conclusão da obra.